Cumprimento a todos e cada um com a graça e a paz de nosso bom e eterno Deus. Estamos de volta com mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Plena Unção, Rua do Amaral, 95, Andaraí, Rio de Janeiro. Pastor o presidente Marcos Fernandes. Queremos agradecer a você por sua participação em estudar conosco esta importante lição da EBD para o nosso crescimento e edificação espiritual. Conforme eu já disse, é a aula de número 13, cujo título é o seguinte: O fruto do Espírito na vida do cristão. Você que é um bom observador ou uma boa observadora, notou que ali temos erroneamente o artigo definido a. Isto foi um erro de digitação de minha parte. O texto bíblico básico está na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículos 15 ao 26. O nosso texto áureo o diz: Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Palavras do Senhor Jesus registradas em Mateus capítulo 12, versículo de número 33. Esta aula tem 3 objetivos pré-estabelecidos ou pré-fixados. Quais sejam? Primeiro, buscar no Espírito Santo desenvolver o caráter de Cristo. Desse modo, estaremos observando e aprendendo que, por meio da instrumentalidade do Espírito Santo que habita em nós, o caráter de Cristo vai se desenvolvendo em nossas vidas. Objetivo de número 2, exercer o fruto do Espírito Santo em todos os momentos. Percebeu que a expressão está no singular, o fruto, não os frutos, porque o próprio texto escriturístico explicita que, mas o fruto do Espírito é. Aí a seguir, o texto sagrado vai apresentando as características multifacetadas deste fruto do Espírito. E agora o objetivo de número 3, entender que a frutificação é consequência de uma vida de relacionamento, de intimidade, de comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Daí a necessidade de buscar a presença do Espírito Santo cotidianamente, a fim de que o relacionamento com ele vá se tornando cada vez mais estreito e, desse modo, o crente em Cristo Jesus conseguirá dar mais frutos para a honra e glória de nosso bom e eterno Deus. Palavra introdutória. À medida que um cristão vai enchendo-se do Espírito Santo, o fruto do Espírito vai se desenvolvendo em sua vida. Isto, logicamente, de maneira contínua e gradual. É algo de muito valor e importância para todo aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo. Desse modo, o cristão é progressivamente transformado à imagem de Cristo. E, logicamente, esse processo de transformação, ele continuará a acontecer exatamente até ao dia do rapto da igreja. Quando Paulo escreve
uma de suas epístolas, ele o diz categoricamente, que aquele que em nós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Cristo. A expressão dia de Cristo refere-se exatamente ao dia do rapto da igreja desta terra. E ainda, dessa maneira somos chamados a despir-se dos velhos hábitos, dos velhos costumes, aquelas práticas inerentes à pessoa do velho homem, do homem sem Cristo que vivia na prática do pecado. Então, todos estes hábitos devem ser abandonados em caráter definitivo e por que não dizer para todo sempre? E também assumir a condição de filhos de Deus, tendo Jesus como o nosso modelo, o maior, aquele a quem devemos imitar. O que foi que o apóstolo Paulo escreveu também em uma de suas epístolas: sede meus imitadores como eu o sou de Cristo. Então é o convite que a Escritura oferece para todos e cada um de nós. E agora aos tópicos e subtópicos da lição que já estamos a estudar. Tópico de número 1, em nosso relacionamento com Deus. A analogia frutificação é exemplificada por Cristo em seu ensino sobre a videira, varas e a boa colheita. João capítulo 15, versículos 1 a 5. O Senhor Jesus o deixou claro essa questão. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Então, como varas desta videira, Cristo explicitou que precisamos necessariamente produzirmos frutos. Em uma aula anterior aqui, nós já falamos sobre frutificação. 30, 60 e 100 por 1. Ou então, fruto, mais fruto e muito fruto. Esta expressão fruto, mais fruto e muito fruto está exatamente aqui em João capítulo de número 15. Desse modo que precisamos compreender que sem Cristo, entretanto, e sem a operação do Espírito Santo em nossas vidas, não poderemos fazer absolutamente nada. O Senhor Jesus Cristo o disse: sem mim nada podeis fazer. Frutificaremos com abundância enquanto nesta terra vivermos, se nos colocarmos na dependência absoluta da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim como Cristo, quando nesta terra viveu em forma corpórea de homem, dependeu completamente da pessoa do Espírito Santo. Desse modo, passemos para o subtópico 1.1. O fruto do Espírito é amor. É a primeira e principal virtude observada do Espírito Santo. 1 Coríntios 13:13 menciona fé, esperança e amor. No entanto, o texto diz: mas a maior destas é o amor. O amor se sobrepuja à própria fé e à própria esperança. E imaginemos o seguinte: se não mais estivéssemos nesta terra, e se já nos encontrássemos habitando na eternidade com o Senhor Jesus Cristo, estaríamos utilizando fé e esperança? Não mais. Entretanto, o amor perdurará para todo sempre. Precisamos de fé e esperança apenas enquanto nesta terra vivermos. Depois do rapto da igreja, apenas o amor, a virtude maior, repetindo, perdurará pelos séculos dos séculos sem fim. Desse modo, a espiritualidade de um cristão pode tranquilamente ser mensurada na base
ou seja, na observância de que o sentimento presente em seu interior, em seu íntimo, em seu novo homem, se ele é semelhante ao que Deus tem pela humanidade. Por exemplo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entretanto, João 15:13, Cristo o diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, a espiritualidade de um cristão, ela é mensurada, ela é medida com base exatamente neste sentimento, ou seja, no amor que ele expressa pelo seu próximo e pelo seu semelhante. Amor que, logicamente, jamais igualar-se-á ao amor de Deus. Entretanto, ele, no mínimo, precisa assemelhar-se e muito à grandiosidade do amor de Deus para com a humanidade perdida. Afinal de contas, o amor é a marca distintiva do crente em Cristo. O Senhor Jesus Cristo ensinou isso clarissimamente, que se nós nos amássemos uns aos outros, ou mais apropriadamente, se nos amarmos uns aos outros, então seremos identificados como discípulos dele. Subtópico agora 1.2, a alegria, do grego chara, significa regozijo, satisfação, os quais são motivados pela presença viva do Espírito Santo na vida do cristão. Então, alicerçados na certeza da salvação proporcionada por Cristo, então o cristão ele mostrar-se-á contagiado pelo prazer, pela alegria, pela satisfação, pelo contentamento de estar em comunhão com Deus o Pai, com Deus o Filho, com Deus o Espírito Santo e pelaquela convicção interior, aquela certeza revestida de absolutismo de que está cumprindo com a vontade de Deus. O texto de Filipenses 4:4 o diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, regozijai-vos. Texto que consta na epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, considerada a sua epístola mais alegre. Então a palavra alegria, regozijar-se e palavras semelhantes, ela é citada nesta epístola diversas vezes. Desse modo, devemos compreender e nos conscientizarmos de que a alegria do Espírito Santo deve ser uma coisa constante em nossas vidas. O texto de Atos 13, versículos 50 e 52, eu o leio agora. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Ou seja, mesmo debaixo de perseguição, de incompreensão, mesmo correndo risco de ter a própria vida ceifada, o texto categoricamente afirma que Paulo e Barnabé sentiram-se completamente realizados, ou seja, felizes, alegres em Deus. Desse modo, o fruto do Espírito, o amor, agora a alegria, devem estar presentes na vida do cristão. Tópico 1.3, a paz. O termo paz no grego está aqui, no nosso esboço. Eirene significa concórdia, harmonia, reconciliação. Quando pensamos na palavra concórdia, nos lembramos de comunhão. O que é comunhão? Comum interesse, comungar
dos mesmos objetivos. E isto é uma característica necessária a todos nós, crentes em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve a sua epístola aos Coríntios, ele rogou encarecidamente que os membros daquela igreja comungassem dos mesmos sentimentos, dos mesmos interesses, para que isto pudesse anular, quebrar a desarmonia, a divisão que estava existindo no seio da igreja. Por exemplo, Romanos 15, versículo 13, o texto diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Mas eu destaco a expressão vos encha de todo gozo e paz. A paz que somente Cristo pode conferir-nos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A Escritura diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Desse modo, devemos tanto viver em paz como promover a paz. Mateus 5,9, salvo engano, o diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Evite viver em guerra com quem quer que seja, porque isto não procede de Deus. Outro texto diz: enquanto estiverem vós, vivei em paz com todos os homens. Agora o tópico de número 2, em nosso relacionamento com o próximo. É uma das melhores oportunidades que demonstramos, não é? Desde que possuamos os atributos do Espírito Santo frutificados em nós. Até agora, amor, não é verdade? Então, lembre-se disso. Temos também aqui a alegria e a paz. Esses atributos não nascem do nosso espírito humano. É necessário possuir o Espírito de Cristo e viver em santidade e obediência ao Senhor Jesus. Romanos 8:9 o diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, nós temos o Espírito de Cristo, então, logicamente, amor, não é, paz e alegria, e reinando em nosso coração, nos auxiliará, nos impulsionará a vivermos em harmonia com aqueles que nos cercam. Agora, o subtópico 2.1, longanimidade. O termo longanimidade significa capacidade de manter o ânimo, motivação, não é? Disposição, ter paciência. A palavra longanimidade, no grego macrotumia, alguns outros pronunciam macrotimia. Eu prefiro a pronúncia macrotumia. Então, macro é uma coisa longa. Tumia, disposição, simplificando o que é longanimidade, uma paciência longa. Então, quando o texto escriturístico refere-se à longanimidade de Deus, ele está ensinando claramente que Deus é um ser muito uma paciência longa. Então é isto que a Escritura ensina, que devemos permitir que o Espírito produza em nós longanimidade. E relacionada a promessas divinas, a longanimidade, ou seja, a paciência, capacita o cristão a esperar o cumprimento das promessas de Deus em seu devido
tempo. E em relação ao próximo, indica a disposição que o cristão tem para perdoar. Vejamos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Texto muito importante, porque qual é um dos pecados que Deus não perdoa? Não é só o da blasfêmia com o Espírito Santo. Qual é um outro pecado? Quando não se perdoa o ofensor, também Deus não perdoará o pecado daquele que está recusando perdão a quem o ofendeu. Então, Efésios 4:32 é um texto muito sério e devemos tomar muito cuidado em cumpri-lo ao pé da letra. Subtópico 2.2, benignidade, traz consigo a ideia de gentileza, de ternura. E Deus é um ser extremamente gentil. Deus é profundamente terno. Desse modo, devemos ser também pessoas benignas, desejosas de ajudar, de auxiliar o próximo, auxiliar o semelhante. Nunca pessoas rudes ou grosseiras. Vez por outra, eu ouço alguém dizer em nosso meio: não, mas pessoa tal, ela é a si mesma. Como? Grosseira? Estúpida? Mal educada, deselegante? Este jeito de ser precisa ser urgentemente corrigido. Há necessidade da pessoa, podendo inclusive acordar de madrugada, falar com Deus e melhorar esse comportamento. Não tira a salvação, porque ela é pela fé e não pelas obras, porém prejudica o relacionamento desta pessoa com as outras que estão a cercá-las, inclusive os irmãos em Cristo, e obviamente isso também traz prejuízos para a comunhão dessa pessoa com Deus. Lógico que existem ocasiões que a pessoa aqui ou acolá acabará precisando falar com maior severidade e seriedade com algumas pessoas, porque existem aquelas que são muito folgadas e abusadas e precisam ouvir algumas verdades aqui ou acolá. Mas isso quando houver necessidade. Agora, quando a pessoa continuamente age com rudeza e grosseria no tocante às pessoas que estão a cercá-la, neste caso, então, isto precisa ser corrigido. Nosso grande exemplo é o próprio Deus, que nos trata com grande, note esta expressão, grande, 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 grande amor e cuidado. Subtópico 2.3, bondade. Significa beneficência. O sentido do termo vai além do conceito de benignidade, pois apresenta o bem em ação, motivado pelo quê? Motivado pelo amor. Toda ação de Deus, aliás, ela sempre aparece fundamentada no seu amor, até quando ele executa juízo, como, por exemplo, destruiu as cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim. Deus fez isto tendo como fundamento maior o seu amor. E isto é algo intrínseco à natureza dele. Logicamente, aqui entra a sua beneficência, a sua benignidade, porque a bondade de Deus manifestou-se na entrega de seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso benefício. E em nosso relacionamento com o próximo, a bondade nos motiva a tratar os outros de maneira compassiva e amorosa. Olha o que diz Efésios 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ou seja, o que Cristo fez, o que Cristo realizou, o seu sacrifício na cruz do Gólgota, ele chegou à imediata
presença de Deus. Cheiro suave, sem dar maiores explicações, indica que Deus recebeu completamente o sacrifício realizado por Cristo na cruz do Calvário em benefício de toda a humanidade perdida. Desse modo, em nosso relacionamento com nós mesmos, precisamos admitir que não é fácil frutificar espiritualmente. Não, é difícil, inclusive por causa de nossa natureza humana, pois todos os dias travamos uma luta em nosso interior. E cá entre nós, que luta ferrenha nós travamos. Sabe por quê? É muito difícil crucificar o velho homem. Mesmo crucificado na cruz do Calvário, o velho homem lhe estrebucha, ele luta desesperadamente para descer da cruz. Todos nós lutamos dia a dia para mantermos este velho homem pregado na cruz do Gólgota, pregados na cruz, mas é lá que ele deve permanecer. Tomarmos a nossa cruz a cada dia para servirmos a Cristo não é coisa fácil, sejamos verdadeiros. Porém, é completamente possível por causa do Espírito Santo que habita em nós. Cristo venceu o mundo e nós, por sua infinita graça e misericórdia, devemos vencer também. Se possuirmos um relacionamento com o Espírito Santo, sairemos vitoriosos nessa guerra. Subtópico 3.1, fé. O termo fé ou fidelidade significa confiança e certeza. Por meio da fé conseguimos alcançar as promessas de Deus e suportar as dificuldades que tentam nos fazer parar. Fé que é a prova das coisas que se não veem, não é? E a convicção das coisas que se esperam. É esta fé que habita em nosso coração. Subtópico 3.2, mansidão, que significa capacidade de não reagir com violência diante da afronta. Dar a outra face, simplificando, significa não pagar mal por mal, não devolver na mesma moeda, como Cristo o fez. Não revidou as afrontas e nem as ofensas. Aceitou que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. A mansidão decorre da humildade, pois para vivenciá-la o cristão deve ser capaz de valorizar o outro e não ter de si um conceito maior do que lhe seja conveniente. É o que Paulo escreveu aos Filipenses. Considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmos. Isto é muito importante. Existem crentes que fazem com que todos os demais se sintam grandes na presença dele. Este tipo de comportamento é que glorifica a Deus. Esse fruto nos fará capazes de ter sempre uma resposta mansa, mesmo quando formos ofendidos ou maltratados. E no que diz respeito à vingança, não se deve pensar nisso em hipótese alguma. O texto sagrado ensina: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Pertence a ele e não a nós. Quando Paulo escreve uma de suas epístolas a Timóteo, ele diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Cristo o declarou claramente para que todos pudessem compreendê-lo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que eu já disse anteriormente, direi novamente agora. Ele é o nosso exemplo e modelo maior a ser seguido. Subtópico agora 3.3. Perseverança significa domínio próprio, autoconfiança e autocontrole. A Escritura nos ensina a exercermos domínio sobre nossas paixões carnais e também dominar
a nossa língua, um pequeno membro, não é? Mas que é inflamado pelo inferno e causa desastres terríveis. Então, há necessidade de que cada cristão aprenda a exercer o controle absoluto sobre a língua. O livro de Provérbios ensina que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá de seu fruto. E também, além de exercer o controle sobre a língua, devemos aprender a dominar a nossa índole pecaminosa, porque nós ainda somos possuidores de uma natureza decaída e que se inclina para a prática do pecado. Desse modo, devemos alimentar continuamente o novo homem que habita em nós, principalmente através da leitura contínua e diária da Escritura Sagrada, de alguns bons momentos de oração na presença imediata de Deus, quando possível com jejuns e com adoração a Ele, a fim de que o novo homem fortificado consiga sobrepujar-se sobre o velho homem e, então, impedir que a nossa índole pecaminosa nos traga qualquer tipo de prejuízo espiritual. Finalmente, a conclusão de nossa aula. Nosso relacionamento com o Espírito Santo nos possibilita produzir o caráter de Cristo, ou seja, a frutificação de atributos que nos aproximam mais de Deus e proporcionam um melhor relacionamento com o próximo e com nós mesmos. Entretanto, as referidas características, quais sejam, o amor, a paz, a longanimidade, benignidade e todas as outras, somente podem ser produzidas através de uma vida centrada, centralizada, entronizada na pessoa de Cristo Jesus. Desse modo, o fruto do Espírito é uma consequência de uma vida de obediência, de submissão a Deus. Aí entra a questão da santidade. A Escritura ensina que nós devemos buscar a paz e a santificação. Quando Pedro escreve a sua primeira epístola, ele cita o livro de Levítico: sede santos, Deus ordenando a todos aqueles que o servem, assim como eu sou santo. Então nós também devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Falei sobre a importância da oração e também já explicitei o valor de ler a Escritura Sagrada diariamente. Logo, atividade para fixação. O que o Senhor Jesus quis ensinar ao fazer a analogia da videira e do ramo? Você conseguiu responder a esta pergunta? Está tentando recordar algum ponto da lição para poder respondê-la? Bem, vamos então à resposta. Como os ramos não têm vida sem a videira, o cristão não dá frutos se não estiver enxertado na pessoa do Senhor Jesus. Encerramos o estudo de mais esta importante lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos nos despedindo, agradecendo a você de todo o nosso coração por ter nos acompanhado e principalmente participado ativamente do estudo de mais esta importante lição de nossa EBD. Deus te abençoe por Cristo Jesus e até a nossa próxima aula.